Eu voltei a correr constantemente lá nos Estados Unidos, nesse meu último stint, em 2013. E o João passou a ser meu companheiro de equipe a partir de 2013. E durante todos os anos que a gente esteve junto, a gente se deu muito bem. Era quase 6 por meia dúzia. Ele descia do carro, eu subia no carro. Até a posição de guiar era perfeita. E na Endurance isso vale ouro, muito. Ouro. Então, justo naquela época, 2013, 2014, você era assunto, acredite se quiser, de muitos jantares nossos. Tanto que eu brincava com ele, eu falei, e aí? E o teu moleque, como é que tá? E o teu filho, como é que tá? Não sei o quê. E o que faltou, se você puder colocar o dedo, a gente pode chamar de ferida ou não ferida, ou o dedo numa posição, o que faltou, você acha, naquela época, entre 13 e 14, para fazer o pulo para a Fórmula 1? Eu vou contar uma história que eu nunca contei publicamente. Primeira vez que eu vou contar essa história. Então, olha aí, Thiago. Boa, hein? Já valeu a pena ter trazido ele. E é uma história em que eu vou admitir parte dessa culpa. Eu diria que 70%, 80% foi política e tinha um cara que era bem mais interessante entrar na Fórmula 1 do que eu, ok? Que era o russo, o Kvyat. Bom piloto, bom moleque. Mas por que no caso ele era mais interessante que você? Então, era a primeira vez que a Rússia ia ter um grande prémio. Tá. Você é Red Bull. Quantas latas mais você vai vender se tiver um piloto russo? Quantos bilhetes? Por isso, a nível financeiro... Mas eu na altura não entendia isso. Hoje em dia eu falo que se eu estivesse no lugar do Helmut Marko, eu provavelmente teria feito a mesma escolha. Não é? Tá. Você tem um cara que on paper se calhar é 2, 3 décimos mais lento, se calhar nem isso. É um cara que mediaticamente faz todo o sentido entrar agora, ok? Mas o cara passou da Fórmula 3 direto para a Fórmula 1. Não acontecia muito isso. Aconteceu com o Bottas e previamente com o Raikkonen, talvez, mas o Raikkonen até foi da Fórmula Renault. Isso não acontecia mais. Você ia para a World Series ou para a GP2, Fórmula 2 e ainda. Enfim. Essa é uma parte que eu não podia controlar, que eu falo que se calhar eram 70%, 80% da culpa. Eu, em 2012... estava ganhando tudo, como já falando, eu era o menino querido do Helmut Marko, do Christian Horner, do Franz Tost. Os caras me ligavam dia sim, e eu dizia, vamos, o Vettel tem que, quebramos como é que se chama, a centralina lá, o carro parou, temos que ir a Rockingham fazer 600 km sem parar com o carro antigo. Eu ia no avião e eu andar de Fórmula 1. O Vettel falou... Você ficava lá na pista mista de Rockingham. Exatamente. De Fórmula 1. Bem pequenininha, isso que eu ia falar. Para a Fórmula 3 chega. Cara, eu fiz de Fórmula 1 em Inglaterra, fomos a todo lado para pôr mileage, quilómetros em peças que os caras não estavam muito confiantes. Então, cara, eu andei muito de Fórmula 1 e os caras me ligavam para tudo. Agora vamos fazer um showrun, dar uns donuts na Coreia. E eu era o cara naquele ano. 2013, o ano a seguir que eu falei, que tive um ano ok, mas já não foi dominador e estava lutando com caras muito bons. O Magnussen até hoje está na Fórmula 1. O Van Dorn é um dos melhores pilotos que eu já conheci. Teve uma fase muito complicada na Fórmula 1, o cara é muito bom. Cara, eu ganhei umas corridas, mas não foi dominador, mas eu estava lá na luta do campeonato até ao final. E o Kvyat estava correndo na Fórmula 3, também um ano bastante mediano, e nas duas últimas corridas o cara ganhou tudo e foi campeão. E a história bateu certo. Se quiser também há uma teoria da conspiração aí, mas já lá vamos. O que é que eu fiz de mal? Eu estava, e até foi com um jornalista brasileiro, que eu não me lembro do nome, que o cara vinha em todas as corridas da World Series, e eu dava-nos muito bem, tipo, sempre com café, off the record, falando. Eu não me lembro mais quem é o cara, eu nunca vou pôr a culpa no cara, a culpa foi 100% minha. E o Franz Tost me liga, depois de uma corrida que eu acabei em segundo ou terceiro, e eu estava no caminhão tomando um café com o cara, off the record, tranquilo, e eu falei, olha, o Franz Tost liga, já ligo para ele, aí passado assim... E o cara escreveu que Franz Tost liga para António Félix da Costa, sempre já preparando. E eu falei, isto parece que parecia que eu tinha dado uma entrevista. O Franz me liga, e que eu estava. E naquele momento eu falei para ele, porque estávamos ali e o cara me ligou e apareceu o Franz. Eu mostrei para ele o telefone. Bom, o Franz Tost mandou uma mensagem para mim a falar: nunca mais vou ligar para. O cara leu a entrevista, não sei como, uma entrevista que saiu aqui. Nunca mais te ligo. Nunca mais não sei o quê, nunca mais... O cara ficou muito chateado. Mas por quê? Cara, eu não sei.
porque eu acho que pareceu que a entrevista parecia que eu tinha falado, não, o Franz Tost já me liga, já há coisa, tipo, aquilo foi tudo muito mal interpretado e eu aprendi uma lição grande nesse dia, grande. E eu não acho que foi isso que me tirou o lugar da Fórmula 1, mas certamente não ajudou. Eu acho que não ajudou, porque aquele cara era um aliado meu e ficou um inimigo. Mas por uma coisa tão pequena, o cara levou aquilo muito a peito. Muito pessoal. Muito. Então quer dizer, uma ligação tá lá, tipo, é o Franz Tost, daqui a pouco eu ligo pra ele e vamos continuar conversando aqui. E qual foi a lição que você aprendeu? Cara, que... Jornalista não presta? Não. O jornalista está a fazer o trabalho dele. Tem que vender, não é? A lição que eu aprendi é say less, do more. Tipo... undersell, over deliver. Tipo, não é preciso falar para todo mundo que você é o melhor do mundo. Cara, responde na pista. Tipo, e eu estava vivendo uma altura, eu próprio, era óbvio que eu ia, os meus chefes falavam, todo mundo falava, eu tinha o contrato assinado, tinha o macacão, o banco feito. Era óbvio, tipo, era tão falado, o jornalista, como se calhar você falava no jantar, o Johnny Herbert com o Damon Hill, fala, não, o da Costa para o ano, está na Toro Rosso, por isso esse lugar está fechado. Era tão óbvio. Cara, e depois de um momento... Esse foi o motivo da minha pergunta. Depois de um momento... Você acabou de responder, que era tão óbvio, que a gente lá nos Estados Unidos, quando aconteceu o contrário, a gente ficou surpreso. Tipo, tanto que quando não deu certo, desculpa, eu cheguei pro João e falei, o que aconteceu? Então, eu tento procurar as minhas respostas, porque então eu falo, ok, como falámos há pouco, eu tento pôr um pouquinho de culpa própria, mas eu continuo a achar, e conhecendo bem o mundo político que o desporto tem, não só as corridas de automóveis, mas o desporto tem, que eu acho que a nacionalidade do outro piloto foi o maior fator para que isto tenha acontecido dessa forma. E muito rapidamente, por exemplo, o Sainz era colega de equipa do Kvyat na GP3 e o Sainz até era o cara para ganhar o campeonato esse ano, e a 2 corridas do final, quando os caras decidiram fazer isso, eles só me informaram depois, mas já estava decidido previamente, o Kvyat mudou o motor na GP3. Ninguém mudou o motor o ano inteiro. O cara mudou o motor e em Monza vem de não sei o quê, ganha a corrida a Abu Dhabi. O cara destruiu todo mundo. E era um cara que andava ali, era bom, mas andava ali no meio. E desde que mudou o motor, isto já são teorias que... E o cara é campeão, eu era piloto de reserva da Fórmula 1 já nessa altura, ele foi campeão em Abu Dhabi, eu estava em Abu Dhabi, e falei para o Helmut, tipo, nós estávamos a ver a corrida da GP3, o cara cruza a meta, é campeão, eu já sabia que não ia para a Fórmula 1, ele já sabia que ia. E eu falei para o Helmut, ok, a história bate certo. E ele falou, vê como você entende. Tipo, ou seja, não preciso dizer muito, mas nós entendemos. Só para terminar este tema, eu fiquei chateado na altura e magoado, cara, chorei 2 dias seguidos sem parar. Era o meu sonho, estava na mão, não é? E fugiu. Mas o Helmut, no mesmo lado, eu fui o único piloto da Junior Team que os caras não sobem na Fórmula 1, mas mantiveram. Porque normalmente é, ok, temos uma Junior Team, você é bom, vai para a Fórmula 1, não é bom, vai embora. Fui o único cara que eu não subi e eles mantiveram lá. E o cara tornou-me profissional. O cara ligou-me, no dia que ele me ligou, dizia, olha, você não vai para a Fórmula 1, mas você vai correr no DTM com a Audi, contrato de fábrica, 3 anos. Eu falei, não quer saber disso para nada, eu queria era ir para a Fórmula 1. Mas, cara, o DTM, então, na altura, era um campeonato do cacete, tipo... E o cara me liga, passado 2 horas... Afinal, não é Audi, é BMW. Passado um dia, eu tinha o contrato de 3 anos de BMW no meu... Cara, e eu hoje sou piloto profissional por causa deles. Da Red Bull, do Helmut, tudo. Por isso, nunca vou ficar... devo mais do que aquilo que eu posso alguma vez ficar chateado e pronto, e é o que eu falava, eu hoje entendo esse lado político, eu tenho uma pena do caraças porque eu adorava ter ido, pelo menos ver o que é que eu poderia fazer ali, porque eu corri com o Magnussen, com o Sainz, corri com 90% da grade da Fórmula 1 e dava, umas vezes eu ganhava, outras vezes eu perdia, mas era ali taco a taco. Eu gostava de ter visto o que é que poderia ter sido, não é? Mas pronto, é isso, é a vida. Pensar no efeito borboleta que isso pode ter acontecido, com aquela coisa de sucessão, porque você entraria, entre aspas, no lugar do Kvyat, poderia ter performado melhor do que o Kvyat. O cara, passado um ano, estava na Red Bull. Estaria na Red Bull, poderia ter segurado um pouco a ascensão do Max, olha só que coisa que... Porque teve a troca do Kvyat. Mas o automobilismo, infelizmente, é isso, né? Tá no lugar certo na hora certa. Isso existe... Tem mais uma história boa com este tema, só para fechar o tema Fórmula 1, que é. Então, eu fiquei na equipa como piloto de reserva. Em 14? Em 14. E eu fiquei muito amigo do Vettel, muito.
O cara, e nós fizemos a corrida de Austin e São Paulo juntos, e fomos para o Rio de Janeiro 3 dias entre as duas corridas. Eu fiz a viagem toda com o Vettel. Vocês foram surfar lá no Rio de Janeiro? Fomos com o Carlos Burli e com a Maia Gabeira. Maia Gabeira. Exatamente. Enfim, e o Helmut também estava a passar uns dias em São Paulo, no Rio, e nós fomos jantar todos. E o Vettel ia para a Ferrari no ano a seguir, já tinha anunciado que ia para a Ferrari, e nós estávamos a jantar, e o Vettel sabia que eu não ia, mas o Vettel falou: Helmut, então, para o ano a Toro Rosso vai ser o António, mais quem? Não sei, porque não sei o quê, não sei. Isto foi, o Max ia fazer a primeira sexta-feira nesse Grande Prémio do Brasil, ia ser a primeira vez que ele ia dirigir um carro de Fórmula 1 live, não é? Não, e o Vettel empurrando para mim, o cara, nós dávamos. Se não me muito engano, bem. acho que essa é a segunda, porque acho que ele fez em Japão. Tens isso. razão. E o Vettel empurrando para mim, ele sabendo que e era o Max que ia entrar ali, e depois acabou por entrar o Sainz até. Acabou por entrar o Sainz. E bem, porque, cara, o Sainz quase esteve na mesma posição que eu. O Sainz não tinha lugar para entrar. O Sainz ganhou um lugar na Fórmula 1 porque o Vettel vai para a Ferrari. Porque se o Vettel decide ficar, o Sainz hoje, não sabemos o que é que poderia ter, mas ele tinha acontecido exatamente o mesmo que me aconteceu a mim. E olha onde o Sainz está hoje, piloto da Ferrari na Fórmula 1. Antes de ser assunto de Fórmula 1, quando teve uma mudança até recente também, que foi o Brandon Hartley que entrou. Brandon. Chegaram a cogitar você ou não? Chegaram? Também falei, sim. Também falei. E aí o que faltou para... Não sei, olha... Aí, já nem sei que ano, pai, 16, não foi? Foi mais para frente, Um pouquinho mais. Não lembro exato. O que é que aconteceu aí? Eu tinha acabado de deixar a Red Bull. Eu deixei mesmo a família. Mas foi uma questão de meses, então a relação ainda era boa. Foi uma questão de meses. Porquê que eu deixei a Red Bull? Porque o Vettel, quando vai para a Ferrari, tentou que eu fosse com ele. Fazer o trabalho que eu fazia na Red Bull, mas fazer na simulador, enfim. E o Helmut não deixou. Disse, não, você tem contrato, você fica aqui. Mas no ano a seguir o Helmut me libertou e as coisas, a carruagem passa, a Ferrari já tinha um cara, então eu fiquei sem nada na Fórmula 1. Tudo bem, tipo, foquei-me, deixei o paddock da Fórmula 1 e foquei-me na BMW e na Fórmula E, que me trouxe muitas coisas boas também. Mas nesse ano, cara, houve uma ou duas chamadas, mas nada assim tão perto de acontecer. Entendi. Eu acho que o Brandon era o cara mais... O cara estava correndo Porsche de LMP1, até ia para indicar com a Ganassi esse ano. Estava contrato assinado, eles tiveram que pagar para sair do contrato. Uau. O cara teve que pagar 5 milhões para sair do contrato, o Brandon. Uau. Com a Giltrap, aquele patrocinador deles. Enfim. E pronto, é isso.